dia. Sorria. Bom dia, bom dia. Sem gracinha. Aí o dia. Hoje é sexta, 19 de santo, 19 de novembro de 2021. As horas são 6h27. 6h27, tão cedo. Mas Deus disse, compareça. Eu disse assim, santo, é comparecer? Não sei não, acho que vai virar rotina. Mas Deus disse. Ele está fazendo alguma coisa? O de sempre. Significa? Eu estava batendo um papo. O quê? Sim, Deus disse para eu ser galinha. Eu disse, santo, não presta. O quê? Sim, porque você vai comer galinha. Galinha. Aí como é que é? Galinha pode virar coitadinha, ou coitadinha, ou coitadinha. Eu disse pra Deus, olha, eu não sei não, esse negócio de ser galinha, cuidar das suas criancinhas, quer dizer, de sua vidinha, quer dizer. Mas Deus disse, então seja menininha. Eu falei, o problema é a rima. Rima? Sim, porque, ó, galinha, menininha, coitadinha. Aí podem, de fato, sabe como é que é? Aí Deus disse, por um acaso você tem algum problema? Eu disse assim, é porque meu nome é Cássia, do tipo Cassinha, do tipo parrudinha, o quê? Do tipo bonitinha, do tipo esquisitinha, esse negócio de ser galinha, do tipo menininha. E aí, se pegar pra mim? Mas ele disse, já esteve a se definir? Princípio, meio e fim. Mas a coisa estava assim. Assim, uma balança enorme, enorme diante de mim. Eu logo disse, meu Deus, o que Deus vai me pedir? Ele me disse assim, você confia 100% em mim? Aí eu disse assim, santo, os elementos da natureza. O quê? Eu tinha que, de fato, dar para Deus o atestado de pobreza. É o quê? Sim, porque quando a gente é rica, a gente não confia em ninguém. O quê? Só no dinheiro. A gente só confia em coisa. O quê? Na boa mesa, no bom prato, na boa cadeira, na boa cama, na boa casa. Tudo tem que ter marca. O que de gente registrada. Aí eu disse, eu tenho que dar atestado de pobreza. Porque pobre é assim, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aí eu disse, santo, o que eu vou de fato dar para colocar? O quê? Colocar na balança. E tinha? Eu disse, santo, eu tenho alguma coisa de fato para dar? O quê? Aí eu resolvi fuçar. O quê? Toda a minha estrutura familiar. Toda a minha estrutura familiar. Eu falei, santo Deus, o que eu vou colocar lá? Porque quando eu pensei de fato, ok? Cinco, sete irmãos. 7 irmãos. Eu disse, meu Deus, com 7 irmãos, eu não posso fazer a tal doação. O quê? É os vínculos. O quê? Cortar os vínculos. Quer dizer, não quiseram saber de mim. É o quê? Por isso que eu disse, esse negócio de ser galinha, do tipo coitadinha, não quiseram saber de mim, não. Não quiseram, não. Eu sou um problemão. O quê? Aí eu disse para Deus, olha, eu tenho sete irmãos. Nenhum me levou em consideração, não. Nunca viram de fato os olhos da minha razão. Me enxergaram com essa minha situação. Não tenho como fazer essa doação. O quê? Coloquei de lado. O quê? Sim, porque se eu estava de lado. O quê? Sim, eu estava fora do quadrado. Eu coloquei eles ali de lado. O quê? É, tinha assim, aqui 6 aqui, um aqui, quer dizer, 5 aqui, um aqui, outro acolá. Aí eu falei, vou juntar. O quê? Coloquei todo mundo lá. O quê?
Porque além da balança que estava lá para eu doar, tinha assim um cantinho do tipo familiar. Deus disse, você pode de fato colocar quem aí você desejar. Como de fato ninguém esteve a me considerar, eu comecei logo a colocar. Coloquei lá os 7 irmãos. E sete? Sete. Aí eu disse, santo, o quê? Quando eu entendi, o quê? Aquela era eu, o quê? A balança. A balança familiar. Aí eu falei assim, santo, os irmãos não quiseram de fato nada me perguntar. A minha condição familiar, eu olhei assim, olhei pra cá. O quê? Vi pai e mãe chegar. O quê? Se pai e mãe chegarem. Chegar? Acabados. O quê? Parecia cacos. O quê? Cacos jogados pra todo lado. Aí eu disse, santo Deus, pai e mãe, nesse estado, jogados. Aí eu disse, santo, eu vou ter que juntar os cacos. Mas eu logo disse, o quê? Vou ter que colocar separados. O quê? Eu tinha que colocar cada um de um lado, no seu quadrado. Porque o problema, de fato, era o corpo ensanguentado. O quê? Pai parecia um fígado, o que inchado. Inchado, 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 problema para todo lado. Eu disse, meu Deus, como é que pai pode estar assim? Um fígado tão detérito. Pai estava inchado mesmo. O quê? Aí eu logo vi. O quê? Chumbinho de rato. O quê? Chumbinho de rato sendo comprado. O quê? Sabe como é que é? Aí, o quê? É batizado. O quê? Sabe como é que é? É o líquido sendo batizado, aos poucos, de fato, ali, nada, o quê? E ninguém parecia, de fato, notar o quanto o pai estava, de fato, amargurado. O quê? Sim, porque sabe como é que é? Aí eu disse, meu Deus do céu. Eu não posso mais falar. Ninguém, os 7 irmãos lá, ninguém esteve a me considerar. Como é que eu vou, de fato, me pronunciar? Eu vou ter que acompanhar, eu vou ter que acompanhar. Então, de longe eu resolvi ficar ali. O quê? Vendo de fato o pai sendo preparado para o sepultamento. O quê? Para ser enterrado, para ser enterrado. O lugar tinha sido valorizado. O quê? O problema é esse, é que pai resolveu de fato ficar, o quê? Também de lado, no seu próprio quadrado, e ali precisava ser esvaziado, o quê? Sabe como é que era necessário de fato o lugar ser do tipo doado? Era um problema retado. O quê? Monte Santo. O quê? Você sabe como é que é? Monte Santo tinha. Ficaram assim meio que de lado. Sim, o lugar já estava assim, do tipo manjado. Aí resolveram de fato mudar, trocar o pedaço. Aí não posso falar que não foi algo que nós tivemos de fato a aceitar. De qualquer modo, a gente resolveu o tempo todo festejar, o quê? Colocar o colchão, o quê? Lá em primeiro lugar, lá em primeiro lugar. O problema é quem de fato lá estava a morar. Aí eu disse assim, santo Deus, nada mais eu vou poder de fato falar. Vou ter que me calar. E lá, o quê? No quadrado, o quê? Eu disse, santo, eu não sei não, mãe parece que resolveu de fato entregar a vida dela para qualquer um administrar. O quê? Nada mais esteve, ela estava. Tanto faz, nada mais estava a importar. Não parecia mais ligar. O quê? O nome dela, até com o nome dela ela esteve a se despreocupar com quem de fato esteve a usar o nome dela para de fato ela prejudicar. Ela nem esteve a cobrar. Aí eu disse, eu que vou falar? Eu acho até que ela esteve a me odiar quando eu levantei a bandeira familiar no lugar. Ela nunca mais esteve a me olhar da forma como ela costumava de fato realizar.
Parece que, de fato, eu era alguém que jamais poderia voltar. Não, não. Ali não dava para eu entrar, não. Tinha como não, ok? Da última vez que eu estive lá, eu de fato me senti como de fato. Não posso falar, não, era de fato uma galinha fora do lugar, uma franga que não sabia de fato onde encostar, um ovo que não tinha um ninho, o quê? Um ninho para de fato se esquentar. Eu me senti de fato com os elementos da natureza todos a me excomungar. Terra, fogo e ar. O quê? Terra, fogo e ar. Terra, fogo e ar. Eu disse, não é possível, não é possível que, de fato, os três elementos da natureza estão a usar para, de fato, vistoriar o lugar. O quê? Aí eu disse, meu Deus, até o sistema de telefonia, o que estão a usar? Até o sistema de telefonia estão a usar para, de fato, tudo acompanhar. O quê? Resolver até o banco administrar. O quê? Sabe como é que é? O tal banco que existe no lugar resolver administrar. O quê? Aí eu não sei não se isso de fato é algo que se pode pensar. O quê? Resolver entregar. O quê? Oh, meu Deus, o banco do lugar para o governo do estado administrar. O quê? Aí já sabe como é. Administrando o banco, o que do lugar. Com a própria telefonia. O quê? A colaborar. Tudo que lá, de fato, costuma passar. Se for do interesse. O quê? De quem, de fato, tomou conta do lugar, com toda certeza, vão, de fato, anunciar. É uma coisa tão absurda, tão absurda, tão absurda, que por lá esteve a passar, que até o cartório, o que resolveram fechar para de fato minar qualquer possibilidade do povo. O que do povo reclamar? Olha, eu não sei não. O quê? Sabe como é que é? A justiça, quer dizer, não existe justiça. E também não existe polícia. O quê? Também tem mais essa. Essa? Sim, porque desde que o quê? O, o atual sentou no lugar, ele resolveu de fato desmembrar toda a carteira de segurança pública do lugar. O quê? Desconectou. O quê? Tirou da tomada. O quê? Desligou. O quê? Tudo misturou. O quê? Olha, antes, assim, costumava funcionar. Existia um baralho no lugar. Os delegados costumavam, de fato, se posicionarem de acordo com o baralho do lugar, para saber, de fato, acompanhar quem é quem, quem esteve a mudar, quem estiver a sepultar, quem de fato esteve a se deslocar, passando a dominar um outro lugar, quem foi de fato no interior parar, o que sabia administrar, acompanhar, de algum modo mantinha de fato o que sabia cortar, o que, olha, aqui o tráfico não esteve de fato a dominar da forma como a gente hoje está a enxergar, porque antes existia de fato uma visão do lugar, o que é terra, fogo e ar. Havia uma visão, assim como de fato o traficante saía de cá para se alojar, onde de fato era base familiar, a polícia o que mandava de fato buscar, investigar, tirava de lá. E o interior, de algum modo, ficava um pouco mais distante do que aqui a capital tinha ou poderia ofertar.
Mas desde que esse aí sentou, o que mandou de fato misturar. Coloca gente de outro lugar. O que? Enquadra. Enquadra como se aqui estivesse de fato a morar, como se fosse gente do lugar. O que? Usa carteira de identidade falsa. O que? Cria fantasma em tudo quanto é lugar. Assim você não vai de fato notar quem são os traficantes do lugar e nenhum do dinheiro. O que vai se alojar. Olha, ali tem know-how. O que é que know-how? É que know-how. Mas sabe como é que é baiano, né? Para economizar, o quê? A Bahia de fato tem de fato passado. O quê? Porque know-how. Que know-how? Que know-how? Aí, o quê? Mandou de fato misturar, juntar. O quê? Oh, meu Deus, juntou a Bahia com o Ceará. O quê? Onde o homem, quer dizer, o Gomes, o trio, quer dizer, onde João Gomes, quer dizer, come as tripas de Gomes, quer dizer, João. Sabe como é que é? E aí as tripas, o quê? Aí as tripas resolveram de fato misturar. Aí não sabe como é. Por quê? Sim, porque a comida que se come no Ceará é uma. Aí, aqui a da Bahia, o quê? Aí já pensa. Pensa na bosta do Ceará. Com a bosta que a Bahia estava a fabricar. Pense na desgraça que há. O quê? Pernambuco resolveu logo reclamar, dizendo que de fato bosta de cabra ele não ia de fato catar. Que ele não ia de fato separar aquilo que a Bahia estava a realizar, só para não se prejudicar, se juntou com o Ceará e agora mandava ele fazer o quê? É exame de fezes. O quê? Catar bosta de cabra. Para de fato algum ele ganhar. Ele logo esteve a se revoltar. O quê? Sabe como é Pernambuco? O quê? Pernambucano logo mandou. O quê? Logo mandou retirar. O quê? O nome dele do lugar. O quê? Ninguém nunca mais ouviu falar que existe o estado de Pernambuco nesse lugar, muito menos quem está a governar. O quê? Revoltado. Revoltado o homem você vai ficar. Diz que, de fato, esse parangolé ele não iria carregar. Mandou, de fato, até... O quê? Um emissário. O quê? Santo mandou até o emissário, de fato, falar que, de fato, ele não iria mais ajudar a, de fato, tirar a carga pesada. O quê? Que ele costumava, de fato, é carregar. Sabe como é que é? Eu não sei por quê que aqui, sabe como é que é? Eu fico pensando assim, como é a coisa, assim, a nível nacional. Parece que não existe porto nesse lugar. O quê? Santo. Aí Deus disse assim, e Porto de Galinha? Eu falei, pois é, parece que Pernambuco só está a prestar, quer dizer, só aparece no mapa, quer dizer, só aparece no lugar quando é o Porto de Galinha, que eles precisam usar. Mas a Bahia tem um porto, o quê? O quê? Um porto que resolveu de fato se juntar com o porto mais emblemático do lugar. E dizem que é o Paraná. Também eu fiquei a pensar. Eu pensei, assim, sabe como é que é? Porque aqui é a Bahia de Santos, quer dizer, de todos. Aí eu pensei que a Bahia fosse se juntar com o nome que viesse de fato a honrar, o nome que ela esteve a herdar. Aí eu falei assim, olha, a Bahia de Todos os Santos vai se juntar com o Porto de Santos. É até de fato natural, assim a gente pensar. Mas não. Disseram que lá poderia complicar, que a Bahia poderia de fato não gostar, que era melhor se juntar com o quê? Com o Paraná. O quê? E não é que o tal Leite, o quê? Esteve a concordar. E por isso, de fato, o quê? O ministro esteve de fato a assinar o cartão de crédito para ele de fato governar. O quê? Sim, um certo lugar que com raiva. O quê?
Sim, porque eu ouvi dizer que o Paraná estava a se prejudicar com o que o ministro estava a realizar. Mas como o ministro não podia de fato opinar, o que no estado que o tempo todo ele esteve a prejudicar, ele resolveu de fato apadrinhar alguém que com toda certeza o chimarrão, o que esteve de fato a tomar. Assim ele poderia de fato manipular o quê? O centro-sul do lugar. O quê? Ele precisava. O quê? Sim, ele de fato perdeu a carta. O quê? Como é que é, Guió? O quê? Guiomar cobrava. O quê? Cobrava, se posicionava e nada. Ele parecia carta. O quê? Carta marcada. Aí, como ele de fato resolveu o quê? Na cabeça do ministro, quer dizer, do antigo Pizarro, aquele que de fato administrava o Paraná. O quê? Sim, porque sabe como é que é? Dizem que o Paraná passou de fato a figurar como o estado modo lugar. O ministro não estava a gostar, começou de fato a complicar. O quê? Mandou até defunto, o quê? Despachar. No Paraná? Disseram que esse defunto era um bambambam de lá, que costumava de fato tudo realizar, e que o ministro há muito tempo esteve de fato a apadrinhar. Mas que o tal defunto resolveu se juntar com alguém de outro lugar e o dinheiro que o ministro costumava de fato lavar, ele resolveu de fato o quê? Ó, toma, do tipo, se apoderar do tipo, assenhorar. Aí o ministro nada pode realizar, porque com muito mais força ele esteve a ficar. Aí, como de fato, sabe como é que é? Mulher, quando começa a cobrar, aí começou a cobrar, a dona Guió, o quê? Guigui, passou de fato a cobrar, ele mandou despachar. Aí, quando ele mandou despachar, ele esteve de fato a perguntar quem era que de fato ele poderia colocar para de fato ser base no lugar sem ninguém desconfiar que de fato ele iria do tipo, o quê? E também tem gente lá. O quê? Santo Deus, eu vou ter que falar. Sim, porque o Paraná não tem bem assim um tribunal, quer ver? Não tem assim um segunda regional, quer dizer, a primeira, quinta, marcha. Santo. Aí é que está. O quê? E sim, porque é assim. Você vai no carro, guiando, boa, macho. Aí quando mandava para as bandas de lá, o quê? O ministro? Gente. O ministro mandava de fato fuçar, procurava saber de tudo que estava a passar. Antes mesmo deles lá, o quê? Sentarem para julgar. Olha, eu ouvi falar. O quê? Sabe como é que é? Que tem um tal Simpson lá. O quê? Que o homem é de arrasar. O quê? Sabe como é que é? Figurante. O quê? Figurante que ninguém costuma notar, mas que sabe de fato colaborar. O quê? Tem dado tanto prejuízo no lugar, tanto prejuízo. Aí já viu como é que é, né? A coisa foi se tomando assim um certo patamar. O quê? Que ninguém mais pôde administrar. O quê? Não tem como administrar, não. Cada um resolveu de fato se guiar pela própria bússola que estiver a comprar. É por isso que eu digo, é por isso que eu digo. Quando a gente de fato compra corda para ofertar, achando que o outro a gente vai enforcar, com toda certeza a gente estará a se enganar. É cobra que a gente estará a criar. Quando cada um se achou de fato dono do lugar,
usou a própria corda para, de fato, laçar quem esteve a própria corda. Aí é tanta cobrança. O quê? Tanta cobrança no lugar, que não existe a mínima possibilidade da gente salvar absolutamente nada nesse lugar. O quê? É do tipo, cada um se achou no direito de falar como o outro deveria, de fato, se processar. Sabe como é que é processamento de dados? Mas para assim se realizar, resolveu também doar muitos processos que o outro esteve a desejar, entrando num ambiente que jamais poderia. O quê? Eu nunca ouvi falar que é permitido o judiciário se intercalar ao ponto de processo, o quê? Criminal de fato trocar, feito figurinha, se criancinha trocando figurinha, sabe como é que é? Aí, sabe como é que é? A coisa foi ficando esquisitinha, esquisitinha. Sem contar de fato que eu não sei não essa história. Sim, porque disseram assim, ó, disseram. Olha, é bom a gente de fato criar um sistema único. Sim, sabe como é que é? Para a gente saber identificar. Mas esse sistema único nada mais é do que você saber onde fulano está para de duas, ou vai dedurar, ou vai de fato ajudar a se deslocar, criando uma nova identidade. O que é uma facilidade? O quê? Olha, uma facilidade tão grande, que qualquer um, sabe como é que é? Que qualquer um pode, de fato, uma nova identidade tirar e do sistema, o quê? Oh, meu Deus, público apagar tudo aquilo que esteve a realizar. E até delegado virar, como se nada estivesse de fato a passar. Sai daqui para acolá. O quê? Sapato novo. Isso de fato passou a ser usado de um modo inacreditável. O quê? É porque o sistema ficou assim. É o quê? O santo. Olha, eu não sei não. A gente resolveu de fato se juntar. Sabe como é que é? Arroz, o que é arroz reunido. Aí, arroz reunido, aí já como é que é? Como é que é? Aí resolveram, de fato, colocar mendigo na condição de ministro. Aí arroz reunido, aí mendigo na condição de ministro, arroz reunido. De repente, o quê? De repente, de fato, é um prejuízo, quer dizer, ninguém entende mais disso. O quê? Arroz é um trem esquisito, gente. Arroz é um trem esquisito. Sim, porque se você de fato imaginar o desserviço que é tudo isso, pense de fato na condição. O quê? Sim, da condição do ministro. E também tem isso. O quê? Existe de fato um mundo perdido. O quê? Sim, disseram de fato que aqui passou o quê? Um homem sem juízo. O quê? E fundou um hospício. O quê? Ele disse assim, esse homem sem juízo, ele falou assim, Santa, eu não sei não. Eu não sei. O quê? Não sei. O quê? Ele falava assim, oh, eu não sei. O quê? Eu não sei. Aí disseram assim, é bom, de fato, a gente organizar. O senhor nunca sabe de fato falar. Muita gente está a mandar. O senhor precisa fundar uma república nesse lugar. Olha, não estão a gostar mais, não. O senhor nunca sabe se direcionar. Aí ele disse assim, ó, se vocês de fato acham que eu vou colaborar, sei não, eu não sei. Aí resolveram de fato internar. O quê? O homem como louco no lugar. Quando internaram o homem como louco, o outro foi acordar. O quê? Chamaram o outro. Aí disseram assim: olha, internamos o louco.
Porque, sim, porque não, o povo, quer dizer, agora você vai levantar uma república fundar. Ele disse, eu não sei se essa bandeira a gente de fato deve hastear. A gente não pode hastear uma bandeira sem de fato a gente acordar para aquilo que de fato uma república pode realizar, ok? Mas o homem ali, o que cercado para todo lugar. Da cama estiveram a arrancar, levaram o homem e o homem de fato disseram que ia degolar se ele não viesse a se pronunciar e a tal república fundar. Desde então é só o quê? Desde então a gente estar a procurar hum, é alguma coisa. O quê? É alguma coisa para a gente de fato a gente, o quê? Os elementos da natureza. O quê? Desde então a gente não consegue mais identificar. A gente não sabe mais o que pertence ao ar. O quê? Sim, as forças armadas do lugar. A gente não sabe mais o que pertence à terra, às forças armadas do lugar. E a gente não sabe mais aquilo que é de fato de propriedade do mar, as forças armadas do lugar. Sabe como é que é os elementos da natureza? Aí disseram assim, olha, se a gente não conhece mais quem é quem no lugar, quem estará a mandar, qual é a parte que cada um deve de fato governar, é melhor o fogo atear. O quê? Santo Deus, aí resolveram de fato criar o quê? Uma tal usina nuclear. Disseram que era necessário de fato para ter. Eu nem sei bem o que é que eles quiseram ter, mas disseram que era bom ter. Aí, de fato, resolveram fundar a tal usina nuclear. Aí sabe como é que é? Terra, fogo, não. Terra, mar, quer dizer, terra, água, ai meu Deus, e ar. Estiveram a se juntar para de fato esse fogo alimentar. E hoje já não consegue mais administrar. Existe de fato uma bomba nuclear que eles resolveram de fato espalhar. O quê? Um pouquinho aqui, outro acolá. Até na Bahia vier depositar no tal emissário que aqui estiveram de fato a inventar. Quer dizer, estiveram de fato a criar, quer dizer, a edificar, quer dizer, a realizar, para de fato o esgoto passar. Mas aí, o quê? Quando de fato não conseguiu mais socar toda a imundícia do lugar, resolveram de fato sair colocando um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Aí eu logo disse, meu Deus, se de fato uma fagulha, o que estourar? Se no Espírito Santo, com toda certeza, a gente vai ter que entrar. Santo. Sem contar que o Cristo Redentor, esse de fato a gente não pode sequer considerar. O quê? Sabe como é que é? Carne podre no lugar. O quê? Resolveram abusar. Aí, Baixada Santista. O quê? A Baixada Santista resolveram, de fato, minar. Ainda colocaram até boia, o quê? Boia para identificar. Com medo de não conseguir mais encontrar. Sim, porque sabe como é que é? A Marinha administrar, o quê? O Exército a cobrar e o quê? A aeronáutica, o quê? Sem saber de fato como se posicionar, ou como se posicionar, o quê? Sim, diante do fogo, porque com toda certeza ele vai sobrar, quer dizer, ela vai sobrar. Se de fato uma fagulha estourar. Aí eu vou dizer, e a gente ainda a brigar. O quê? Ô, meu santo, brigando, é fora do ar. Porque brasileiro é assim, resolver de fato um universo criar. O quê? Sim, dizem que esse universo é o que de fato estará. Eu não sei, o povo vai enricar, quer dizer, pagando uma nota preta. Sim, aí a gente vai lá na internet, fica assistindo, gente brigando, e parece guerra. Mas fome, o quê? Fome o povo vai passar.
E uns recebendo dinheiro para alimentar. Sabe como é que é? O quê? O globo. O quê? Sabe como é que é o globo solar? Se você chega ali e fica dizendo, santo, olha como o mundo mudou. Santo, que tanto de gente inteligente. O quê? Um verme desse tamanho. O quê? Eu não sei, diz que até tem até nome. Aí, de fato, a se criar. Diz que é mineirinho do lugar. E começa, de fato, a se cagar todinho em cada lugar. Eu disse, meu Deus do céu. Se de fato já nasce desse jeito, sem nem se criar, imagino que ele será, se uma oportunidade. O quê? Aí, ali. E você assim, santo Deus. Eu não sei não, quando esse povo enxergar a realidade do lugar, eu não sei como é que no virtual eles vão se comportar. Mas como Deus me disse para eu apenas colaborar, Deus disse, dê uma pinceladinha, disse que você de fato, ainda que não esteja todo dia a gravar, que você estar a trabalhar, acompanhando cada coisa que se passa no lugar, que até no virtual você tem que entrar. Olha, eu vou lá lhe dizer, além da terra, o quê? Sim, do mar, do ar, do fogo, ainda tem um virtual que eu preciso acompanhar. Aí eu não disse, sei não, né? Como eu vou ter que voltar, sim. E Deus me livre, todo dia diz, já a mala já esteve arrumada, eu disse, eu não tenho nada para levar, apenas o meu coração é que eu vou de fato doar. Aí eu tô, né? Tô seguindo lá os passos, acompanhando, tô de boa. Eu só tenho que lamentar, porque, sei não, a gente resolveu de fato abusar, mas eu sempre vou colaborar. Comigo pode contar. E se a morte chegar, sei lá, eu vou dizer para ela assim, há muito tempo eu estou a esperar. Agora, de fato, eu cansei, eu vou ter que caminhar e você que vai ficar aí no meu lugar, esperando a minha boa vontade de me entregar. Ai, ai. Pois é, pois é assim. A gente tem que, de fato, aproveitar. Deus disse para mim, sorria, Dona Maria. Você, com toda certeza, é um motivo de muita alegria daquele que, com toda certeza, é a estrela guia. Aí eu disse para ele, sorria, oh, santa, e pronto. É isso. Eu estou aqui, acompanhando tudinho. Sabe como é que é? Deus disse para eu, de fato, aproveitar. Sim, os elementos que ele esteve a me dar. Onipresença, onisciência, onipotência. Eu só preciso saber usar. Não gosto de desperdiçar. Aí, uso quando, de fato, é para trabalhar. Apenas para isso. E comigo podem contar. Da forma como eu gosto de realizar. Não vou facilitar, mas também não vou, de fato, complicar. A palavra eu costumo pesar usando a balança familiar. Obrigada e um bom dia. Sorria.